Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. É um texto magnífico, né? O relato de uma verdade, algo histórico. A liturgia revive tudo isso, não é simples lembrança. Não fazemos uma encenação do que aconteceu. O Espírito Santo está vivo na igreja e ela caminha viva. O que isso significa para nós hoje? Que respostas nós daríamos? Onde nos encaixaríamos? Como nós reagiríamos diante de algo tão fundamental? Reconhecer o Filho de Deus, reconhecer o Salvador, encontrar o Messias, saber que estamos salvos do pecado, limpos pelo seu sangue que é entregue por nós na cruz, essa morte que é passageira, a certeza da ressurreição no terceiro dia. Nós temos a consciência de que isso é muito grande. E na história da igreja, né, a liturgia vivenciada, encenada, celebrada, atrai, né? Mas nós não podemos ficar só na celebração e na lembrança. O mais difícil é nós traduzirmos para as respostas que nós devemos dar hoje. Jesus se entrega por nós hoje. Ele está vivo, presente, né? A igreja é uma comunidade dos primeiros cristãos que cresceu. É muito mais numerosa. Tem responsabilidades maiores, muito diferentes, exigentes. Num mundo informatizado, num mundo que tem à mão um botão que pode explodir e estragar tudo de uma bomba atômica, né? Nós estamos num mundo em que se pode fazer uma guerra química por um vírus, né? Como estar preparado, como responder, como atuar, como transformar. Estamos aí, depois de 2000 anos, né, vivenciando paralelismos, antagonismos, né, polarização de certo e errado, condenando todo outro grupo, se julgando de um grupo certo, né, e em vista do quê? Do que nós estamos vendo. Competição, vaidade, posse, poder, grandeza, distração com a realidade, que está aí a olhos vistos. Eu não sou tão velho assim e nasci num tempo que tinha menos gente passando fome, ao menos no Brasil, né? A África, esses lugares sempre sofreram isso. Mas o mundo que está bem, né, nem sempre se preocupou. E agora está perto de nós. Basta sair na rua, em qualquer cidade, infelizmente, do mundo. Famílias aqui que foram para Portugal, né, nesse momento, que procuram sair do problema, me mostram fotografias de avenidas, de calçadas, também cheias de cabanas, né? Assim me falam dos Estados Unidos. No Japão, eu estive há muitos anos atrás, tinha as cabaninhas organizadinhas, limpinhas, a sandalinha fora, né, na tradição deles, mas desabrigados, né? São irmãos, são nós, alguma coisa, né? Como que nós podemos criticar, né, e condenar os nossos dirigentes se nós não estamos lá? Nós não nos preparamos, nós nos livramos, nós queríamos um cristianismo sem cruz, sem problema, limpeza. Eu não me meto em política, política é coisa suja. Estamos aí limpos a ver a feiura do mundo e as divisões e as consequências. A quantas anda a nossa fé de verdade? É preciso, no momento de dificuldade, mostrar atitudes concretas, né? Eu me impressiono e partilho com vocês com 3 situações, onde a pessoa, no extremo, em que se vê diante da morte e do fim, tem atitude de amor e doação, parecida com a de Jesus. Há pouco tempo, e olha que estou com mais de 70 anos, a primeira vez que eu fui dar uma unção dos enfermos, numa condição muito especial. Não encontrava espaço no corpo da pessoa para ungir. O médico me disse: padre, só não queimou a sola do pé.
E quem foi? Uma senhora, irmã de um ministro nosso, do Guilherme, né? Que feliz porque a filha tinha vindo do exterior para passar o Natal junto, o fim de ano junto, né? Foi fazer um churrasco de despedida, a filha ia embora. Comprou tudo direitinho, preparou e já pensando em preparar para a hora do almoço, foi antecipar e acender a brasa, né? O carvão para o churrasco. O álcool explodiu e veio tudo nela, né? Foi demorado a perceber, a filha quando veio pôs um cobertor, não adiantou, molhou na piscina. Enquanto isso ela se queimou toda, né? Quando que esperava? De um dia de festa, de despedida, né? Num almoço preparado, ia passar por isso. Pois ela não mudou a finalidade. Saindo com a ambulância para o hospital, ela disse, não deixem de fazer o churrasco, aproveitar tudo pronto, é só assar a carne, né? Como que naquela condição, ela teve a ideia de pensar no almoço dos filhos do marido, façam a festa, despeçam, está tudo pronto, né? Isso é pensar realmente no outro, né? É oferecer a vida, é espontâneo, né? Uma coisa que me impressionou muito também quando eu era provincial, vivi o período da guerra lá em Angola. Um dos padres jovens, 44 anos, entusiasmadíssimo, era músico, vibrante. Durante a guerra, ele trouxe de Kalulo para Luanda, que é onde tinha o aeroporto, o primeiro candidato à vida salesiana. Era um só, então ele vinha fazer o noviciado no Brasil, né? E ele foi trazer até Luanda, ele e uma menina que também seria religiosa, né? Junto com outro africano, habitante lá. Deixou, encaminhou, despediu, o menino chegou aqui no Brasil, muito inteligente, aproveitou muito bem o noviciado. Mas voltando para Kalulo, né, a UNITA, que estava ao redor da cidade, metralhou o jipe e ele morreu. Filho único, com 44 anos, né? O outro irmão único que estava na casa, traumatizado, né? Pôde enterrar mais ou menos, meio superficialmente, o irmão. E eu, provincial, ter a missão de avisar os pais, né? Na Costa Rica, que o filho único tinha morrido. Difícil, né? Rezei bastante. Mas vou comunicar então e dizer, me desculpar, olha... Vamos tentar fazer, vocês sabem, o período de guerra, muita complicação, dificuldade. Como vamos conseguir fazer o corpo chegar aí? Agora ou daqui a pouco, ou quando der, assim que der. E a mãe, com o pai, que estava toda emocionada, a notícia dessa no telefone, não, seu padre, não se preocupe. Ele é missionário, ele deu a vida e ele morreu aí, na missão. Nós vamos dar um jeito de ir aí visitar o corpo dele. Eu fiquei desse tamanhinho. Olha que fé. Olha que compreensão da missão, da doação, do filho único, o único que eu tenho, né? Tem mil desculpas para dizer que ela tinha um... Por que foi acontecer isso? Né? E outra muito marcante para mim e toda a minha família foi a fé da minha mãe. Ela era muito prática, muito professora, educadora, né? Trabalhou no Liceu Coração de Jesus, chamava Mãe Celina. Tinha uma palavra, uma casa sempre cheia, professor, aluno, amigo dos filhos, né? 8 filhos. Né? Um movimento imenso, pois essa mulher perde o marido, que é meu pai, aos 56 anos. Né? No auge da vários adolescentes, etc. Eu já era padre novo. Fui para Roma, 3 dias depois da notícia, né? Puxa, se eu soubesse que era o último abraço, né? Circunstâncias da vida. Pois ela marcou os meus irmãos e a mim, e nem para mim que era padre, ela nunca disse, puxa filho, por que foi acontecer isso? Né? A gente tão ligados, queriam tão bem, né? E curso de noivo para cá, e palestra, e tanta coisa e tanta coisa pelo futuro. Ele falou que ia me levar lá, visitar você. Falou nada. Aceitou, funeral, filharada para acabar de criar, problemas normais da vida, né?
acidente de moto com um, com outro, e enfrentou tudo, e nunca eu ouvi ela falar: se seu pai estivesse aqui, por que que Deus me tirou? Nada. E hoje eu vejo, conversando, de vez em quando a gente encontra isso, ou celebra a família, quanto eles aprenderam dessa atitude. Ela falava a verdade, a fé dela era de verdade, né? Não é de mentira, não. Na hora H. Então eu queria que nessa celebração, e eu vou pedir que, vou tentar fazer silêncio, terminar aqui, que vocês ficassem um minuto, né? Pensando, como está a minha fé em Jesus? Que relação eu tenho com Ele? É de verdade? O que Ele significa na minha vida? Eu tenho certeza da vida eterna? Ele está comigo? Ele é meu amigo? Como são as minhas atitudes? Olha, eu já me encontrei em algumas situações. Como que eu reagi? Nossa, acho que eu tenho que agir diferente, né? Eu vou pensar também. Louvado seja Jesus Cristo.